Caros amigos, vamos analisar as campanhas da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Vamos procurar saber por que o Internacional faz uma campanha melhor que a do Grêmio, por que obtém melhores resultados, o que está favorecendo ou não o Internacional nesta competição, o que favorece ou não o Grêmio neste início de competição. Começando pelo Inter, mas antes disso, eu peço para você, dê um like, inscreva-se, clique no sininho, traga a sua opinião. É muito importante você dar a sua opinião. Mesmo que possamos divergir, nada melhor do que ter opinião, e eu estou aqui para recebê-la. O Internacional tem 5 jogos, como tem o Grêmio, 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio agora ficará para trás em função do Campeonato Gaúcho, da decisão do Gauchão. Mas o Internacional tem 5 jogos realizados. Destes 5 jogos realizados, o Internacional realizou 2 fora de casa, contra o Coritiba, que venceu, e o Fluminense, que perdeu. E 3 jogos em casa, contra o Atlético Goianiense, contra o Santos e contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Goianiense não poderia perder os outros 2 jogos, até um empate seria aceitável. Entre grandes, perder em casa ou empatar é natural, é normal, é compreensível, porque aí pode haver a troca de pontos. Mas não foi o que aconteceu. O Internacional venceu os seus jogos realizados em casa contra os grandes e fora de casa perdeu somente para o Fluminense. No Campeonato Brasileiro, o local do jogo ele tem alguma importância. Não é grande, mas tem alguma. No atual momento, sem as torcidas, esta importância diminuiu bastante. E o Internacional contra o Coritiba aproveitou legal pela superioridade do Inter, mas o estádio sem torcida favoreceu a um bom início do Inter no Campeonato Brasileiro. Já contra o Fluminense, pelo tamanho dos clubes, este equilíbrio já deixou de existir e o Fluminense venceu. O mesmo ocorreu nas relações do Internacional com o Santos e com o Atlético Mineiro. São outros 2 clubes grandes, mas que o Internacional fez prevalecer o aspecto jogar em casa. Então nós estamos diante desta situação. O Internacional jogou contra 3 equipes fortes e 2 equipes médias e tirou proveito, até de médias para baixo. O Atlético Goianiense e o Coritiba, no Campeonato Brasileiro, estão na faixa de baixo da competição. Os outros 3 na faixa superior. Então se vê aí que o Internacional, neste início, arranca com esta condição de favorecimento por ter 3 jogos em casa e tirar proveito. Além disso, jogou contra 2 adversários fortes em casa, contra um medianamente forte no momento, que é o Fluminense fora de casa. Está de parabéns o Internacional pela campanha que faz. O Inter tem encontrado soluções para os seus problemas. E neste último jogo contra o Atlético Mineiro, o Internacional não foi tão ofensivo como se faz a defesa intransigente do técnico Eduardo Cudê, que é um ofensivista, não. O Internacional tratou de cuidar-se defensivamente, tomar precauções defensivas, e aí impediu a movimentação do Atlético Mineiro. O Internacional fez com o Atlético Mineiro o que o Atlético Mineiro fez contra o Flamengo no Maracanã. Atacou, claro que atacou, chegou no gol, teve mais chances, mas primeiro se cuidou bastante. A posse de bola pouco importa neste jogo de futebol, quando ele é feito desta forma, executado desta maneira, como o Inter executou contra o Atlético Mineiro. Foi uma vitória muito importante, porque a posse de bola não define o jogo. O que define o jogo é o gol. E o Internacional faz, sim, uma campanha que justifique o seu aproveitamento. O jogo contra o Fluminense impede que o Internacional seja um dos 4 invictos do Campeonato Brasileiro. É uma lástima, mas o Inter faz, sim, uma boa campanha e a sua liderança é justificada. O Inter merece estar em primeiro lugar. Um abraço.